Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas de Química Orgânica. Na aula passada a gente começou falando, sobre a nomenclatura de compostos com cadeia ramificada, como fazer a escolha, da cadeia principal. Na aula passada a gente viu como fazer essa escolha numa cadeia só com ramificações, sem grupo funcional e sem insaturações. Hoje a gente vai ver os dois exemplos que estão faltando. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a questão do grupo funcional. Como a gente está ainda muito no comecinho das nossas aulas de Química Orgânica, é normal que exista ainda alguma dúvida em relação a grupo funcional. Então, o que vai ser esse grupo, Vai ser esse grupo funcional. Vai ser qualquer outro elemento que esteja presente na cadeia que não seja carbono e que não seja hidrogênio. Na verdade, até pode ser hidrogênio, mas ligado a um outro elemento. Como que vocês já estão vendo aí, esse hidrogênio ligado com esse oxigênio. Então, o que seria o grupo funcional nessa cadeia aqui? Seria esse OH, É um grupo funcional que a gente vai chamar de hidroxila. Mas a gente vai ter mais tempo para falar sobre eles. O que a nomenclatura ela fala em relação a grupo funcional, quando a gente vai escolher a cadeia principal? Ela diz que a cadeia principal tem que ser necessariamente aquela em que o grupo funcional estiver ligado, certo? Não necessariamente, quando a gente for fazer a numeração dessa cadeia, eu vou ter que fazer a numeração desse grupo funcional. Não é isso. Mas quando eu for fazer a numeração da cadeia, o carbono de número 1 vai ter que ser aquele que tiver mais próximo desse grupo funcional, Aqui é uma cadeia simples, A gente já sabe que as cadeias principais vão ser aquelas que tiver a maior sequência, aliás, de carbonos, com maior número de ramificações ou maior número de insaturações. Aqui a gente não tem saturação, Todas as ligações elas são simples. E a cadeia principal aqui, ela tanto ela pode ser essa que já tá retificada, Essa aqui, como ela também pode vir aqui assim, ó, e descer, certo? De todo jeito, eu vou ter que ter uma ramificação nessa cadeia, certo? Não tem como a minha cadeia principal ser tudo, certo? Porque tem que ser em linha reta, certo? Em linha reta, mesmo que venha aqui, ó, mas acaba sendo a mesma coisa de ser essa aqui. Então, vamos imaginar que essa aqui seja a minha cadeia principal. Vou pintar. Gente, o marca-texto tá um pouco ruim. Ok? Então, essa é a minha cadeia principal. O que ficou de fora foi o grupo funcional, que eu já falei pra vocês, que é o OH, e essa ramificação. E aí, você me diz, como é que eu numero? Eu numero começando da ramificação ou eu numero começando do grupo funcional? Sempre o grupo funcional ele vai ser prioridade em relação à ramificação e em relação à insaturação. Então, aqui eu preciso começar a numerar desse carbono, porque ele é o que está mais próximo dessa insaturação. Nunca vou começar desse, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. E com uma ramificação aqui ligada no carbono de número 4. E aí, a gente lembra também lá da outra aula que quando a gente tem ramificação na cadeia, o nome dessa cadeia ela deve começar pela ramificação. Então, aqui, necessariamente, eu tenho no carbono 4. Aí, lembra lá também. O nome da ramificação, prefixo do número de carbonos, mais terminação il. Então, como aqui a ramificação ela só tem um carbono, então eu tenho metil, 4 metil, e aí eu vou para o nome da cadeia principal. 5 carbonos, de acordo lá com a nossa tabela, 5 carbonos, prefixo pente, infixo an, porque as ligações elas são todas simples. No carbono 2, aí eu tenho um grupo funcional
E a terminação desse grupo funcional, como eu tenho aqui um álcool, a terminação é -ol. Então, o nome da cadeia ela fica 4-metil-pentan-2-ol. E quando eu tiver, por exemplo, num caso assim, que eu tenho grupo funcional, aqui eu tenho um grupo funcional diferente, e eu tenho insaturação. Como é que eu faço nesse caso? Do mesmo jeito como eu falei. Sempre que eu tiver grupo funcional, o grupo vai ser prioridade em relação à insaturação, certo? Então, aqui, esse vai ter que ser o carbono de número 1 de todo jeito. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, aqui, o 7, como não tem ramificação, né? A gente não precisa colocar nome. Então, aqui, hept. Como eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, aí você sempre olha o carbono menor, tá bom? A dupla é do carbono 5. Hept, 5, en, e a terminação aqui vai ser al, porque isso aqui representa um aldeído. E os aldeídos, eles geralmente, eles vêm aqui nas extremidades. Então, nesse caso, não precisa botar outra numeração, certo? Hept 5 enal. Para não ficar muito comprida na nossa aula, pessoal, eu vou pedir a vocês que acompanhem na próxima. Beijo!